Olá, alunos. Sou o professor Luiz Carvalho, professor da Educação do Campo, da área de Ciências. E hoje nós vamos estudar a Química, com o tema Introdução à Eletroquímica. A eletroquímica é a parte da química que estuda a produção de corrente elétrica por meio de reações químicas, pilhas e baterias, e o processo inverso a esse, eletrólise. E também é um dos ramos da física química que estuda as relações existentes entre reações químicas e a corrente elétrica. As reações estudadas na eletroquímica são as de óxido-redução, ou seja, aquelas em que há transferência de elétrons, além de ocorrer de modo simultâneo uma oxidação e uma redução de determinadas espécies químicas que participam do processo. O estudo da eletroquímica pode ser dividido em duas partes: pilhas e baterias e eletrólise. Pilhas e baterias são dispositivos em que ocorre uma reação de oxirredução que produz corrente elétrica. Isso significa que há uma conversão de energia química em energia elétrica. Esse processo é espontâneo, pois há a transferência de elétrons entre um metal que tem a tendência de doar elétrons, eletronegativo ânodo, por meio de um fio condutor, para um metal que tem a tendência de receber elétrons, eletropositivo cátodo. A diferença entre as pilhas e as baterias está no fato de que as pilhas possuem apenas um eletrólito e dois elétrodos, enquanto as baterias são formadas por conjunto de pilhas em série ou em paralelo. As pilhas ou baterias primárias são aquelas que não podem ser recarregadas. A reação de oxirredução delas continua por determinado período, fornecendo energia ao sistema até que essa reação química se esgote e o dispositivo pare de funcionar. Um exemplo é a pilha seca de Leclanché, ou pilha ácida, usada em equipamentos que requerem descargas leves e contínuas, como controle remoto, relógio de parede, rádio portátil e brinquedos. Já as pilhas ou baterias secundárias são recarregáveis e podem ser utilizadas inúmeras vezes. Um exemplo é a bateria usada em automóveis, bateria chumbo-óxido de chumbo ou chumbo ácido, que é recarregada como se fornece uma corrente elétrica contínua, aplicando-se uma diferença de potencial para inverter os polos e mudar o sentido da reação química, fazendo assim com que a bateria funcione e regenere grande parte do ácido sulfúrico. Eletrólise. A eletrólise é um processo inverso das pilhas e baterias. Isto é, uma corrente elétrica gera uma reação química de óxido-redução. A eletrólise é um processo não espontâneo que transforma a energia elétrica em energia química. Existem dois tipos de eletrólise. Eletrólise ígnea é feita com ausência de água. A corrente elétrica passa pela substância iônica na fase líquida fundida. Um exemplo é a eletrólise do cloreto de sódio, sal de cozinha, fundido, que produz o gás cloro e o sódio metálico. Eletrólise em meio aquoso. Nesse caso, temos íons fornecidos pela substância dissolvida na água. Um exemplo da utilização da eletrólise é no revestimento de peças com metais que se oxidam mais facilmente que o metal constituinte da peça, protegendo-o contra a corrosão. O nome desse processo é eletrodeposição e pode se dar de duas maneiras principais: por eletrólise de purificação e também por galvanoplastia. No exemplo que está sendo mostrado, temos a cobreação de uma chave, ou seja, por meio da eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de cobre.
a chave será revestida de cobre. A história da eletroquímica. A história da eletroquímica está extremamente ligada à invenção da pilha, por Alessandro Volta, em 1800, ao empilhar disco de cobre e zinco alternadamente. Também está diretamente relacionada ao desenvolvimento da teoria eletromagnética e da própria química, já que o entendimento do comportamento do elétron é essencial para formular os conceitos modernos de corrente elétrica e ligação química. A eletroquímica tem grande presença no cotidiano, já que é usada em pilhas e baterias, que por sua vez são utilizadas em aparelhos eletrônicos, como telefone celular, controle remoto, lanterna, câmera de vídeo, calculadora, rádio, computador e outros. Para além, a utilização de processos eletroquímicos, como a galvanização em indústria, protege superfícies metálicas, evitando a corrosão de instalações e máquinas. Muito bem, turma. Essa foi mais uma videoaula de Química com o professor Luiz Carvalho. Espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau.